Jus postulandi. Jus postulandi é a possibilidade de as partes, tanto autor como réu, atuarem na Justiça do Trabalho sem a necessidade de estarem representadas por um advogado. Com isso, eu posso te afirmar: a parte pode acessar a Justiça do Trabalho sem estar ali representada por um advogado, seja autor, seja o réu. Mas este direito, não é? Ele não é amplo, ele possui algumas limitações. E aí você vai me questionar o seguinte: mas Priscila, não é? Quais são as limitações, então, ao jus postulandi? Até que ponto eu posso atuar em um processo sem estar ali representado devidamente por um advogado? Pois bem, vou te mostrar um slide agora para que você consiga visualizar um pouquinho do que está previsto em uma súmula do TST, não é? Que eu vou falar um pouquinho sobre ela, e para você visualizar melhor o tema. Então veja aqui comigo na tela. Coloquei aqui para vocês inicialmente, né, que a capacidade postulatória, ela é definida pela capacidade que a parte possui de postular em juízo, né? E no direito processual do trabalho, a parte pode postular sem a necessidade de advogado, que é justamente o que a gente chama de jus postulandi, não é? Pois bem, só que aí nós temos lá a súmula do TST, súmula 455 do TST, que você pode anotar. Aliás, não é a 455, eu que falei errado e já vou reiterar. A súmula do TST, não é? Ela traz para nós que tem um limite, não é? Para isso. E aí você vai falar: Priscila, qual que é este limite, não é? Para que eu possa pleitear sem advogado. E aí, nós temos a redação, súmula 425, agora sim, do TST, que nos fala o seguinte: não se admite o jus postulandi para recursos de competência do TST. Quando eu falo aqui em recursos de competência do TST, eu estou falando, né, em recurso de revista, eu estou falando em embargos ao TST, entre outros aqui. Então, os recursos de competência do TST não se admite o jus postulandi. Eu vou precisar aqui, necessariamente, de estar representada por um advogado. Como também precisaria de advogado em sede de ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança, embargos de terceiro, processo de jurisdição voluntária para homologação de acordos extrajudiciais. Então, nós temos aqui, não é, algumas hipóteses as quais o advogado, a figura do advogado, se torna obrigatória para que você possa ali pleitear em juízo, você pode postular em juízo quando se tratar de recursos de competência do TST, ação rescisória, cautelar, mandado de segurança, embargos de terceiro, não é? Processos de jurisdição voluntária para homologação de acordos extrajudiciais. Pois bem, só que aqui eu quero aprofundar esse ponto. Por quê? Quando a gente fala de acordos extrajudiciais, para você deve surgir um pouco estranho, falando assim: mas Priscila, como assim? Pois é, na Justiça do Trabalho nós temos a possibilidade de fazer um acordo judicial, então um acordo na Justiça do Trabalho. Então eu proponho uma reclamação trabalhista, o juiz faz uma tentativa de acordo, de conciliação entre as partes. Se forem conciliadas as partes, ele vai então homologar o acordo. Contudo, entretanto, nós temos a possibilidade de um acordo extrajudicial ser levado à Justiça do Trabalho para ser homologado, que é esse processo de jurisdição voluntária para a homologação de acordos extrajudiciais. Ou seja, é quando você e seu empregador extrajudicialmente se olham, não é? E falam: vamos fazer um acordo? A gente faz um acordo aqui, um termo de acordo, eu cedo nesses pontos que você está me falando, assim a gente já coloca um fim a isso, mas eu gostaria que a gente levasse na Justiça do Trabalho para homologar esses pontos. O empregador fala: não, tudo bem, vamos homologar. E é isso que acontece. Então, eles fazem um acordo, né, uma petição conjunta ali com este acordo, levam à Justiça do Trabalho e falam: Justiça do Trabalho, tá aqui, ó, um acordo extrajudicial, gostaríamos que você, Justiça do Trabalho, homologasse esse acordo. E a Justiça do Trabalho pode homologar ou não, a depender dos critérios ali envolvidos neste acordo. Só que para que esse acordo seja levado para a Justiça do Trabalho, o artigo 855B da CLT
que é este artigo aqui que fala do acordo extrajudicial, ele fala que necessariamente o processo de homologação do acordo extrajudicial ele vai ter início por uma petição conjunta, ou seja, as partes vão peticionar conjuntamente, sendo obrigatória a representação dessas partes por advogados diferentes. Ou seja, tem dois fatores aqui importantes. Então, quando você está em sede de acordo extrajudicial, primeiramente, você tem que estar representada por advogado, e não pode ser um advogado representando ambas as partes, já que estamos diante de um acordo extrajudicial. Não, nós temos que ir além. Precisam ser advogados e advogados diferentes. Então, eu vou aqui nesse ponto um pouco além do que você me trouxe como dica. O que é o jus postulante, melhor dizendo, do que eu te trouxe como dica, não é? Nesse ponto, eu quero que você saiba o seguinte, e é uma informação importante. Quando você leva este acordo extrajudicial para a Justiça do Trabalho, você vai levar com uma petição conjunta, estando obrigatoriamente com advogados diferentes, ok? Pois bem, nesta situação aqui, o juiz vai decidir, não é? Ele vai proferir aqui uma sentença, desta sentença ele pode homologar o acordo ou ele pode não homologar. Perfeito? Se o juiz homologar, pessoal, maravilha, transita em julgado e colocamos fim ao processo. Contudo, entretanto, se ele não homologar, não é? Você poderia pensar para mim, me perguntar, né? Ou me questionar o seguinte, Priscila, se ele homologa, transita em julgado, não tem o que discutir, né? Homologou todo mundo, era isso que todo mundo queria, acabou. A questão é se ele não homologa, porque se ele não homologar o acordo extrajudicial feita por eu, né? Feita pela minha pessoa, feita por mim, e pelo X, ou feita por mim, e pelo Z, nós estamos diante de um problema. Nós estamos diante de um problema. Porque nós queríamos a homologação. Perfeito. Se não houver a homologação, pessoal, aqui desafia recurso. Torna possível o quê? O cabimento de recurso ordinário para fins de que vocês consigam a homologação. Só que esta situação, ela é diferente de quando se fala em acordo judicial, fruto de uma ação anterior que deu o start aqui na Justiça do Trabalho. Porque quando estamos falando de um acordo judicial, as partes vai ser feita aqui uma tentativa, né, de conciliação entre as partes. E dessa tentativa de conciliação foi frutífero o quê? Um acordo. Então esse acordo foi fruto aqui de uma tentativa de conciliação entre as partes. E deu certo. Pois bem, aqui tem duas alternativas também, né? O juiz, ele pode homologar o acordo. Então, imagina que você está em audiência. O juiz fala, tem acordo, reclamante, tem acordo, tem acordo. É assim mesmo, viu, gente? Acordo, acordo, reclamante. Pensa bem, reclamante. Vamos lá, você também sabe que você também não tem razão em tudo. Reclamada, um pouco mais, né, reclamada? O valor está um pouquinho baixo, vamos levantar esse valor. Olha, se a gente fizer uma conta básica aqui, se eu for condenar, vai dar um pouco mais do que isso. Ô, reclamante, baixa a sua bola. É isso, é um bom valor, reclamada. Olha, eu acho que você estaria numa boa situação, reclamante. Vamos aceitar? Vamos? Maravilha, maravilha. Aí, ó, 10 mil tá resolvida a situação. Aí eu vou lá e homologo, maravilha, todo mundo ficou feliz, homologamos lá em 10 mil reais e transitou em julgado, ninguém mais pode recorrer, a não ser em ação rescisória. Caso contrário, morreu o processo. Agora, o problema é quando eu não homologo. Não homologo. Por quê? Então, imagina comigo, estamos lá, não é reclamante, reclamada, tal, todo mundo lá, presente. Aí eu viro lá e falo o seguinte, né? Reclamante, vamos, reclamante, aceita um acordo. Não vai aceitar acordo, não quer acordo. Reclamante aceita, reclamante pensa bem. Quer conversar com seu advogado? Conversa, reclamante, conversa. Doutor, liga lá pra empresa, doutor, essa sua oferta aí, doutor, não tá legal, né, doutor? Vamos lá, doutor, liga lá pra empresa, liga lá. Não, pode sair, doutor, pode sair da sala de audiência, pode sair, liga lá, eu espero aqui. E você, reclamante, conversa aí com o seu advogado, situação. Pois bem, aí as partes conversam lá, né, aquela coisa, aqui, lá, voltaram. Quando voltam, o advogado vira pro juiz, finge que sou eu aqui, e diz, doutor, sim? Nós fizemos um acordo, excelência, e
R$3.000. O reclamante aceitou. E aí eu viro e falo, negativo, o reclamante aceitou, mas eu não homologo. Eu não homologo porque esse valor não é compatível com o que ele teria de direito. É um valor muito abaixo. Então, eu não homologo. Essa decisão que eu tomo de não homologar, fruto de um acordo judicial feito em juízo, que veio de uma ação anteriormente proposta, a minha negativa em não homologar é uma decisão irrecorrível. Dela não cabe nada. Então, portanto, aqui eu posso afirmar para você que desta decisão que não homologa, não cabe recurso. Justamente por se tratar de uma decisão irrecorrível. Percebem a diferença de quando eu falo de um acordo extrajudicial, que foi aquele que teve início na Justiça do Trabalho com uma petição conjunta para homologação de acordo extrajudicial, em que o juiz pode homologar ou não homologar, e se ele não homologar, cabe RO, de um acordo judicial, em que o juiz pode homologar e se homologar transita em julgado e ok, mas se ele não homologar, nada é cabível. Ok? É uma faculdade do juiz homologar ou não. E a negativa dele em homologar não desafia também mandado de segurança. Não desafia mandado de segurança. Ah, Priscila, então não cabe mandado de segurança pela negativa do juiz em não homologar o acordo? Também não. Então, isso aqui é de extrema importância para você visualizar, não é? O que nós estamos falando. Isso é de extrema importância. Ok? Sim. Com isso, pessoal, nós vimos aqui o jus postulandi, quando é possível as partes acessarem a Justiça do Trabalho sem advogado, quando não é, e elas precisam de advogado, como é o caso do acordo extrajudicial, e aproveitamos para falar um pouquinho sobre os efeitos do acordo extrajudicial e a sua diferenciação perante o acordo judicial. Tomem nota da súmula 425 do TST, que fala sobre o jus postulandi, e vale sim a leitura aqui do artigo 855B e seguintes da CLT, que aborda o tema aqui do acordo extrajudicial.